O milionário entra em choque com um mendigo negro, que promete fazer pai caminhar novamente. A tela da TV piscava freneticamente, enquanto os repórteres gritavam nos noticiários. Era o escândalo do ano. Um jovem milionário, João, no auge da fortuna, se via afundado no caos. Sua empresa, um império construído com esforço, estava prestes a sucumbir em meio a uma crise devastadora. Neste turbilhão, ele decidiu buscar um propósito diferente. Com o coração pesado, se dirigiu a uma instituição de caridade na periferia de São Paulo. Mal sabia ele que esse gesto mudaria sua vida para sempre. Quando João chegou, a cena o impactou. Crianças brincavam em terrenos baldios, enquanto mães lutavam para trazer alimentos para suas casas. Ele se sentiu um interludo, um alienígena em meio a um mundo que lhe era totalmente estranho. E ali, em meio a esse caos vibrante, estava Miguel. Um mendigo negro, como se tivesse sido esculpido pela história, olhava para João com uma expressão que desafiava os estereótipos. Você, jovem, vai me ajudar a levantar? Ou será mais um cego em meio a tanta luz? Miguel disse, seus olhos brilhando com uma mistura de ceticismo e esperança. Eu posso fazer seu pai andar de novo. O coração de João disparou. Como assim? Que tipo de promessa era essa? Ele riu nervosamente, mas Miguel não se moveu. Estava sério. Você tá ouvindo? Não sou qualquer um. Eu conheço coisas. Seu pai, ele não precisa ficar preso nessa cadeira. Ao pronunciar estas palavras, a voz de Miguel era como uma melodia hipnótica, misturando dor e determinação. João hesitou. A crença em milagres parecia tão distante, mas algo na forma como Miguel falava o prendeu. Ele se lembrou da enfermeira Ana, a única que realmente tinha esperança. Durante meses, ela era a luz na vida do pai de João. Conversas com ela sempre revelavam pequenos segredos sobre a rica vida que escondia aflições e repleta de perdas. Acredito que todos podem mudar, João, ela sempre dizia. Mas o que Miguel poderia saber que ele não sabia? A curiosidade se misturava com o receio. Pensou nos sussurros de seus amigos, o desprezo que sentiam pelos desprivilegiados. Seria esse um jogo para se favorecer? João se sentia preso em uma dança entre seu mundo e a realidade dura que Miguel vivia. Enquanto isso, o clima pesado da periferia e a determinação de Miguel o cercavam como uma fogueira em uma noite fria. Então, como um flash, veio a notícia. Um escândalo do passado de Miguel irrompeu com a ferocidade de um raio. A cidade se dividiu em juízes e jurados. Mas e seu pai? E o que isso significava para a amizade que começava a florescer entre ele e Miguel? João fechou os olhos, sua mente uma tempestade de incertezas. Seria Miguel como todos diziam? De repente, uma notificação, quase um sussurro no ar, piscou na tela do celular de João. Uma mensagem que mudaria tudo. Ele leu, o coração apertando o. Passado de Miguel não era apenas uma história isolada. Estava entrelaçado com o seu, de uma forma tão profunda que João não podia imaginar. Ele olhou para Miguel, buscando respostas, enquanto a verdade começava a se desdobrar diante dele. O que realmente estava acontecendo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. João encarava Miguel, suas dúvidas fervilhando na mente. Aquela mensagem que recebera parecia ter mudado tudo. Ele estreitou os olhos, procurando respostas no olhar de Miguel.
Mas, antes que pudesse perguntar, um grito ecoou pela rua. Era um grito de dor, um som que faria qualquer um tremer. Meu Deus, o que foi isso? João pulou, seu coração acelerando. Ele olhou para onde o som havia vindo e viu uma aglomeração de pessoas. Instintivamente, começou a andar na direção do tumulto. Miguel o seguiu, sua expressão agora grave. Quando chegaram, o que viram fez o estômago de João se revirar. Um homem caído no chão, a expressão distorcida, se contorcendo. Sangue manchava a calçada enquanto as pessoas se afastavam, murmurando em choque. É o Ronaldo! Ele foi esfaqueado! Alguém gritou. João olhou para Miguel, que estava estranhamente calmo. A vida de todos aqui é um jogo, João. Seu pai, eu, todos nós. Suas palavras eram como um eco distante das dores ao redor. Mas João não queria saber. Ele queria agir. Chama uma ambulância, gritou, já sacando o celular. Mas antes que pudesse discar, Miguel segurou seu braço, seu olhar penetrante. Você realmente quer saber o que está acontecendo? Ou prefere continuar em sua bolha de privilégios? João cerrou os dentes, tentando ignorar a provocação. Ele olhou de novo para Ronaldo. A cena era horrível demais para ignorar. Pelo amor de Deus, ajuda ele! Miguel soltou um suspiro profundo e se aproximou do homem no chão. Deixe-me tentar. Ele se agachou ao lado de Ronaldo, seus dedos pressionando a ferida. João observava, a adrenalina pulsando em suas veias. O que Miguel estava fazendo? Era uma loucura. Você pode fazer isso? João perguntou, a incredulidade misturada com uma faísca de esperança. Mas Miguel não respondeu. Ele fechou os olhos, como se estivesse invocando algo profundamente oculto. Então algo aconteceu. A atmosfera mudou. A tensão estava eletricamente carregada. João sentiu um arrepio subir pela espinha, quando, de repente, uma luz brilhante parecia ao emanar de Miguel, envolvendo a cena em uma aura sobrenatural. As pessoas ao redor pararam, estupefatas, seus rostos refletindo a incredulidade. O sangue ao redor de Ronaldo começou a brilhar e, por um instante, as contusões pareciam curar-se. Mas antes que a cena pudesse completar sua mágica, e um grito estrondoso cortou o ar. De onde vinha aquela voz? Os olhos de João se arregalaram ao notar que a policial da patrulha se aproximava. O que está acontecendo aqui? Ela estava de olhos fixos em Miguel, como se soubesse algo. Mas mais chocante ainda, seu olhar se fixou com intensidade em João. João sentiu seu coração parar. O que ela estava fazendo ali? Para seu horror, ele percebeu que ela segurava um retrato entre os dedos. Você não é quem pensa. E é. Sua voz era como um trovão. Dentro de sua cabeça, 1 milhão de perguntas estouraram. O que aquilo significava? O que os laços de Miguel realmente significavam para João? A multidão olhava, silenciada por uma tensão insuportável. E nessa fração de segundo, todas as certezas que João tinha foram deixadas em ruínas. Ele queria gritar, perguntar o que estava acontecendo. Mas no fundo, uma verdade dolorosa começou a se formar em sua mente. O que mais Miguel sabia? E qual era a sua verdadeira conexão com tudo isso? Enquanto a recaída da cena acontecia ao seu redor, com sirenes ao longe se aproximando cada vez mais, João ficou parado, a única certeza em seu coração sendo a incerteza de quem ele realmente era. João sentiu o tempo parar. O olhar da policial queimava sua pele, e ele se perdeu por um instante naqueles olhos que refletiam um misto de raiva e desespero. A multidão em volta parecia um mar de sombras, todas as atenções agora convergidas nele. Ele respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. O tensionamento no ar o envolvia como uma corda apertada. Você não é quem pensa que é. A voz da policial era um grito cortante, como um estalo de vidro quebrando. João se sentiu desmoronar com aquelas palavras. E Miguel, ao seu lado, permanecia com um semblante enigmático. Havia um segredo ali,
algo que ligava os três de uma maneira que João não conseguia compreender. Ele sabia que a revelação estava prestes a explodir em sua cara, mas não sabia se estava pronto para isso. A mulher se aproximou um passo, a mão firme, segurando o retrato. Este homem, ele não é seu pai. Ele é um mentiroso. O coração de João pulou. A frase dele ecoou em sua mente, como uma bomba prestes a detonar. O que ela queria dizer com aquilo? Ele olhou para o retrato, que a policial foi forçando em direção ao seu rosto. Era um homem que ele não reconhecia, mas a semelhança, o choque era inegável. Uma sensação de desdobramento. E você é o verdadeiro filho do Ronaldo. Miguel aproximou-se, seus olhos transbordando uma mistura de dor e determinação. Você não entende, João. Seu destino sempre foi ser mais do que o que você é hoje. Nós temos um vínculo muito mais forte do que imaginamos. O que ele estava dizendo? Que vínculo? A cada palavra de Miguel, uma nova camada de confusão se formava. João se sentia como se estivesse caindo em um fundo sem fim. A polícia golpeava com noticiários sobre amigos e familiares ao redor. As sirenes estavam mais próximas agora. O desespero ia crescendo, e a pressão do que se desvelava era opressora. Ele fechou os olhos, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Quando abriu os olhos novamente, a policial estava com a mesma determinação que quando chegou. Você precisa saber a verdade, João. Miguel também está envolvido nisso. Ele tem seu próprio passado. Um passado que vai mudar tudo. Foi como se uma onda a atingisse. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. A conexão que começava a se formar entre ele e Miguel agora parecia uma armadilha. Eu não sou um mentiroso! Miguel gritou, e as palavras pareciam ecoar nas paredes daquelas ruas estreitas. A multidão estava atenta, mas o silêncio era palpável. João, engolindo em seco, olhou para Miguel, buscando uma resposta. Qual é a verdade, Miguel? O que você não me contou? Uma sombra passou pelo rosto de Miguel, e João percebeu o quanto aquilo o afetava. Miguel era uma figura enigmática, mas agora as peças do quebra-cabeça estavam se movendo de forma alarmante. Você não tem ideia do que está por vir, João. Miguel murmurou, sua voz agora tão baixa que parecia um lamento. Está tudo entrelaçado, você e eu, a história dos nossos pais. Tudo isso é parte de um plano que nem mesmo imaginamos. Apressadamente a policial interrompeu. Precisamos ir, você não está seguro aqui. Palavras que deveriam ter trazido alívio, mas que só aumentaram a sua sensação de premonição. Ele olhou para o homem no chão, agora cercado por socorristas. As sirenes se aproximavam e a realidade se tornava cada vez mais ensurdecedora. Para onde vamos? João perguntou, a tensão crescendo no seu corpo. Miguel olhou nos olhos de João com um peso tão profundo que parecia doer. Precisamos descobrir a verdade sobre nós. E isso começa aqui, agora. Mostre-me quem. Você é de verdade. As palavras de Miguel vibraram no ar e antes que pudesse entender, ele sentiu um frio sinistro na espinha. Uma verdade tão devastadora estava prestes a ser revelada. E João começou a temer que ele poderia perder tudo. O caos se desenrolava em torno deles enquanto ele lutava para compreender. E a única certeza que restava era a incerteza do que significava ser quem realmente era. João sentiu o tempo parar. O olhar da policial queimava sua pele, e ele se perdeu por um instante naqueles olhos que refletiam um misto de raiva e desespero. A multidão em volta parecia um mar de sombras, todas as atenções agora convergidas nele. Ele respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. O tensionamento no ar o envolvia como uma corda apertada. Você não é quem pensa que é! A voz da policial era um grito cortante, como um estalo de vidro quebrando. João se sentiu desmoronar com aquelas palavras. E Miguel, ao seu lado, permanecia com um semblante enigmático. Havia um segredo ali, algo que ligava os três de uma maneira que João não conseguia compreender. Ele sabia que a revelação estava prestes a explodir em sua cara, mas não sabia se estava pronto para isso. A mulher se aproximou um passo, a mão firme segurando o retrato.
Este homem, ele não é seu pai. Ele é um mentiroso. O coração de João pulou. A frase dela ecoou em sua mente como uma bomba, prestes a detonar. O que ela queria dizer com aquilo? Ele olhou para o retrato, que a policial foi forçando em direção ao seu rosto. Era um homem que ele não reconhecia. Mas a semelhança... O choque era inegável. Uma sensação de desdobramento. E você? Você é o verdadeiro filho do Ronaldo. Miguel aproximou-se, seus olhos transbordando uma mistura de dor e determinação. Você não entende, João. Seu destino sempre foi ser mais do que você é hoje. Nós temos um vínculo muito mais forte do que imaginamos. O que ele estava dizendo? Que vínculo? A cada palavra de Miguel, uma nova camada de confusão se formava. João se sentia como se estivesse caindo em um fundo sem fim. Para de brincar com isso! Gritou João, sua voz tremendo. O que você quer dizer com isso? Ele olhou de novo para a policial, buscando alguma explicação. Mas ela não parecia disposta a se perder em rodeios. João, seu pai, Ronaldo, ele não é quem você pensa também. Ele está envolvido em algo muito maior. A intensidade nas palavras dela fez um nó se formar na garganta de João. A pressão aumentava. As sirenes se aproximavam. E um frio sinistro começou a se espalhar por seu peito. Então, de repente, uma explosão. Um clarão ofuscante cortou a cena. João se virou, paralisado, enquanto uma nuvem de fumaça subia ao céu. O barulho de coisas se quebrando, pânico se espalhando entre as pessoas. O tumulto tomou conta. A multidão começou a se dispersar, gritos ecoando, mas ele estava sentado ali, incrédulo, ainda absorvendo as palavras da policial. João, vai! Gritou Miguel, puxando-o pelo braço. Mas o rosto de João estava fixo em algo mais. A fumaça clara revelava um carro preto parado. Assim que a visibilidade melhorou, ele viu alguém sair. Uma mulher, que parecia identificá-lo. Seus olhos se encontraram por um segundo, e a expressão dela foi como um golpe. Era Mary, uma amiga de infância, que ele não via há anos. João, você precisa vir comigo! Ela gritou, seus cabelos balançando ao vento. Mas algo no tom dela o fez hesitar. Por que ela estava ali? O caos ao redor não parecia afetá-la. Havia algo provindo dela que o atraía, mas também o assustava. A policial estava reformulando a abordagem, seus olhos fixos em João. Ela sabe. Você precisa escutá-la. E nesse momento algo estourou na mente de João. Uma recordação difusa dos dias felizes. Uma conexão que ele achou que havia perdido para sempre. Mary, de onde você veio? Perguntou ele, ainda desorientado. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão, desta vez alcançando o carro que estava à mão. Um clarão ofuscante. E o mundo à sua volta parecia desmoronar. Miguel, agora ao seu lado, estava pálido. Foge, agora! A urgência na voz dele era palpável, e a realidade se moldou em uma nova forma. João percebeu que todo esse tempo a verdade estava muito mais próxima do que imaginava. As peças estavam se juntando e o que ele realmente era começava a se formar em sua mente. Mas por quê? O que estava sendo escondido? As sirenes estavam mais perto e o pânico crescia. Ele não sabia se podia confiar em Mary. Não sabia se Miguel era a única verdade. O que mais estava escondido? O carro explodido agora fumegava. E no meio desse fogo, uma revelação ardente começou a tomar forma em sua mente. João! Gritou Miguel, puxando-o. Precisamos sair daqui! Mas João hesitou. Suas emoções uma tempestade. Ele fixou o olhar em Mary, esperando uma resposta. Mas tudo o que viu foi desespero. Sem saber se queria se afastar ou se jogar de cabeça naquele novo mistério. Ele estava cercado de incertezas e, no fundo, sabia que as revelações estavam apenas começando. O que mais poderia ser desenterrado daquela noite caótica? João estava preso naquela tempestade emocional, sem saber se devia confiar em Mary ou fugir com Miguel. O som das sirenes aumentava e a fumaça do carro explodido dançava no ar, formando nuvens escuras
que pareciam engolir tudo. Ele sentiu o coração disparar, uma pressão crescente no peito que tornava difícil até respirar. João, precisamos ir! Miguel puxou, mas ele estava paralisado, os olhos fixos em Mary. Era como se um fio invisível ligasse os dois, um apelo silencioso que clamava por respostas. Mary se aproximou, seu rosto preocupadíssimo. João, escuta! Não é seguro aqui. Você está em perigo. A urgência na voz dela o fez hesitar, mas a certeza nas palavras da policial ainda ressoava em sua mente. Por que você está aqui, Mary? Perguntou ele, o tom de sua voz tremendo com a mistura de emoções. Ela hesitou, olhando para a multidão que começava a se espalhar em pânico. Porque eu descobri algo sobre você, algo que muda tudo. Os olhares da policial e de Miguel se cruzaram. Havia um entendimento ali que João não conseguia decifrar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz se elevou, mas o som da confusão ao redor o oprimia. Então, tudo mudou. Uma nuvem de fumaça parecia se dissolver, revelando a figura de um homem que João reconheceu. Ele saiu do carro de maneira calma, como se tudo aquilo fosse uma rotina. O rosto dele era familiar, mas havia um ar de poder e autoridade que fazia João tremer. Era Ronaldo. Não o pai que ele conhecia, mas João! Ronaldo chamou, a voz ressoando como um eco de lembranças antigas. A verdade é mais complicada do que você imagina. Não parecia ter ferimentos, como se aquela explosão não o tivesse afetado. A multidão se precipitou para longe dele, mas João não conseguia se mexer. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Miguel e Mary sabem a verdade. O coração de João parecia um tambor ensurdecedor, cada batida soando mais alto que a anterior. Não, você não é meu pai, ele gritou, sentindo o chão se desfazer sob seus pés. Era uma negação desesperada. Mas a realidade estava desmoronando lentamente, um castelo de cartas ao vento. Eu sou seu verdadeiro pai, João. Eu fui forçado a me afastar para te proteger. As palavras de Ronaldo eram frias como aço, e um misto de revolta e confusão tomou conta de João. Proteger? De quê? A voz dele saiu quase como um sussurro. O nó em sua garganta era insuportável. De algo que você não pode compreender agora. Miguel, ele está aqui porque ele é parte do nosso passado. As afirmações de Ronaldo pareciam um quebra-cabeça com as peças fora de lugar, e sua mente começou a girar em torno da ideia de que tudo o que acreditava, a vida, a família, o amor, poderia ter sido uma mentira. Miguel olhou de um para o outro, sua expressão se tornando uma mistura de dor e compreensão. João, escute. A conexão que temos não é um acidente. Nossas vidas estão entrelaçadas. Antes que pudesse questionar, novamente a polícia começou a se movimentar, a tensão pesando no ar. Nós precisamos de apoio para essa situação. Você precisa se afastar de Ronaldo. A policial, agora com um olhar feroz, parecia disposta a desmascarar a trama que se desenrolava. Não! João gritou, sem saber realmente a quem estava se dirigindo. Mas a verdade era que sua vida havia virado um jogo de xadrez. Todas as peças movendo-se de forma errada e caótica. A multidão havia começado a escutar o que estava acontecendo. Sussurros cobrindo o ar. O choque nas expressões das pessoas refletia a fúria e a dor que se formava dentro dele. Os rostos conhecidos, amigos e vizinhos, tornaram-se espectadores de um drama que parecia ter saído de um livro. João, você precisa escolher, Miguel exclamou, uma súbita urgência despontando em seu olhar. Mas a escolha estava se tornando cada vez mais difícil. O que significava tudo aquilo? O que mais estava escondido por trás daquela cortina de fumaça e caos? Enquanto a realidade se tornava cada vez mais estranha, João sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E por dentro, uma pergunta queimava.
quem ele realmente era, neste filme grotesco em que se tornara protagonista. João estava preso naquela tempestade emocional, sem saber se devia confiar em Mary ou fugir com Miguel. O som das sirenes aumentava e a fumaça do carro explodido dançava no ar, formando nuvens escuras que pareciam engolir tudo. Ele sentia o coração disparar, a pressão crescente no peito tornava difícil até respirar. João, precisamos ir! Miguel puxou-o, mas ele estava paralisado, os olhos fixos em Mary. Era como se um fio invisível ligasse os dois, um apelo silencioso que clamava por respostas. Mary se aproximou, seu rosto preocupado. João, escuta, não é seguro aqui. Você está em perigo. A urgência na voz dela o fez hesitar, mas as palavras da policial ainda ressoavam em sua mente. Por que você está aqui, Mary? Perguntou ele, o tom de sua voz tremendo com a mistura de emoções. Ela hesitou, olhando para a multidão que começava a se espalhar em pânico. Porque eu descobri algo sobre você. Algo que muda tudo. Os olhares da policial e de Miguel se cruzaram. Havia um entendimento ali que João não conseguia decifrar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz se elevou, mas o som da confusão ao redor o oprimia. Então, tudo mudou. Uma nuvem de fumaça parecia se dissolver, revelando a figura de um homem que João reconheceu. Ele saiu do carro, de maneira calma, como se tudo aquilo fosse uma rotina. O rosto dele era familiar, mas havia um ar de poder e autoridade que fazia João tremer. Era Ronaldo, não o pai que ele conhecia, mas João! Ronaldo chamou, sua voz ressoando como um eco de lembranças antigas. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele não parecia ter ferimentos, como se aquela explosão não o tivesse afetado. A multidão se precipitou para longe dele, mas João não conseguia se mexer. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Miguel e Mary sabem a verdade. O coração de João parecia um tambor ensurdecedor, cada batida soando mais alto que a anterior. Não, você não é meu pai, ele gritou, sentindo o chão se desfazer sob seus pés. Era uma negação desesperada, mas a realidade estava desmoronando lentamente. Um castelo de cartas, ao vento. Eu sou seu verdadeiro pai, João. Eu fui forçado a me afastar para te proteger. As palavras de Ronaldo eram frias como aço, e um misto de revolta e confusão tomou conta de João. Proteger? De quê? A voz dele saiu quase como um sussurro. O nó em sua garganta era insuportável. De algo que você não pode compreender agora. Miguel, ele está aqui porque ele é parte do nosso passado. As afirmações de Ronaldo pareciam um quebra-cabeça com as peças fora de lugar. E sua mente começou a girar em torno da ideia de que tudo o que acreditava, a vida, a família, o amor, poderia ter sido uma mentira. Miguel olhou de um para o outro, sua expressão se tornando uma mistura de dor e compreensão. João, escute. A conexão que temos não é um acidente. Nossas vidas estão entrelaçadas. Antes que pudesse questionar, novamente a polícia começou a se movimentar, a tensão pesando no ar. Precisamos de apoio para essa situação. Você precisa se afastar de Ronaldo. A policial, agora com um olhar feroz, parecia disposta a desmascarar a trama que se desenrolava. Não! João gritou, sem saber realmente a quem estava se dirigindo. Mas a verdade era que sua vida havia virado um jogo de xadrez. Todas as peças movendo-se de forma errada e caótica. A multidão havia começado a escutar o que estava acontecendo, sussurros cobrindo o ar. O choque nas expressões das pessoas refletia a fúria. E a dor que se formava dentro dele. Os rostos conhecidos, amigos e vizinhos, tornaram-se espectadores de um drama que parecia ter saído de um livro. João, você precisa escolher! Miguel exclamou, uma súbita urgência despontando em seu olhar. Mas a escolha estava se tornando cada vez mais difícil. O que significava tudo aquilo?
O que mais estava escondido por trás daquela cortina de fumaça e caos? Enquanto a realidade se tornava cada vez mais estranha, João sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele hesitou novamente, os olhos fixos em Mary, mas foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou na rua e a terra tremeu sob seus pés. Um carro preto, que parecia ter surgido do nada, avançou descontrolado. Em sua direção, o motorista gritando algo inaudível. O tempo parecia desacelerar e tudo se tornava um borrão de cores e sons. "João, sai da frente!" Miguel berrou, mas foi tarde demais. O carro colidiu com tudo à sua frente, arremessando João para o lado com uma força brutal. Ele fechou os olhos, sentindo o impacto, o corpo cortando a dor. Quando abriu os olhos novamente, a cena era um caos. Aparentemente, havia uma nova pessoa ao volante. Mas a verdadeira surpresa foram os gritos que surgiram da multidão. "É ele! É o que todo mundo estava procurando!" Os rostos se tornaram uma mistura de pânico e reconhecimento. "Quem é ele?" João pensou, tentando se levantar, mas a dor era insuportável. A ambulância se aproximava e a agitação era palpável. Quando conseguiu olhar para o motorista do carro, seu coração afundou. Era alguém que devia muito a ele. Alguém que ele nunca havia esperado ver ali. A vida de João estava desmoronando diante de seus olhos. E a única certeza que restava era que tudo o que ele acreditava saber estava prestes a revirar mais uma vez. A identidade de quem realmente era, o lado de Miguel e o papel de Ronaldo, tudo estava se misturando em um emaranhado de segredos, e ele se perguntava o que mais estava escondido por trás da verdade que se aproximava. João estava paralisado, o coração batendo forte no peito. A fumaça do carro ainda se espalhava e ele mal conseguia pensar. O que estava acontecendo? Essa era a chance de saber a verdade, e ao mesmo tempo, tudo estava uma bagunça. Ele olhou para Mary, depois para Miguel e finalmente para o homem que se dizia seu pai. A confusão tomava conta dele como uma tempestade. Ronaldo continuava a falar, mas a voz dele parecia distante. "João, você precisa entender. O que eu fiz para te proteger." A multidão estava agitada, as sirenes se aproximando rapidamente. Os rostos conhecidos na multidão mostravam choque e medo, mas havia um rosto que se destacava. Uma mulher que João não reconheceu imediatamente. Ela saiu do carro que explodiu, carregando um olhar intenso que penetrava seu coração. Quando os olhos deles se encontraram, algo gelou seu sangue. Você não pode estar aqui." João conseguiu murmurar, a voz falhando. A mulher era uma figura do seu passado, alguém que ele nunca esperou ver de novo. Alguém que ele havia perdido há muito tempo. "João!" ela gritou, sua voz desesperada atravessando o caos. "Eu preciso que você me escute. Eu sou sua mãe." A revelação foi como uma facada. Tudo ao seu redor parou. Os gritos da multidão passaram a ser um eco distante. O chão parecia ter sumido. E ele ficou em choque, paralisado. Como ela podia ser sua mãe? Ele se lembrava de histórias de infância, de uma mulher que havia deixado sua vida. Mas isso nunca tinha feito sentido. Seu mundo estava ruindo em 1000 pedaços. "Não, isso não é verdade", ele gritou, sentindo uma onda de dor e confusão. As palavras dela o atingiram como um soco, e suas pernas falharam em suportar o peso de tanta informação. Miguel estava ao seu lado, a expressão carregada de uma mistura de tristeza e empatia. "João, escute-a. A verdade é mais complicada do que todos imaginaram." Ele olhou para Ronaldo. "Você escondeu isso dele." "Eu tinha que proteger o menino." "E você não sabe o que está por trás disso." Ronaldo respondeu, sua voz tremendo. O ar estava pesado e a tensão era palpável. Mary, a mulher que ele nunca realmente conhecera, avançava em direção a ele com olhos ardentes. "João, eu voltei porque há coisas que você ainda não sabe. Coisas que podem mudar tudo. Você não é só quem você pensa que é. Sua vida foi manipulada.
é tudo parte de um grande plano. O desespero nas palavras dela era contagiante, uma verdade aguda que cortou seu coração. Ele se virou para Miguel, buscando algum tipo de resposta, alguma ajuda. De que plano ela está falando? A multidão começou a murmurar. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Tudo ao redor dele parecia girar. Estrondos e gritos misturavam-se numa confusão desesperadora, mas no fundo de sua mente, João sentia que havia mais. Mais segredos, mais mentiras. João, precisamos te tirar daqui, Miguel falou, mas João ainda estava preso nessa revelação devastadora. Ele olhou para a mulher que dizia ser sua mãe e se perguntou. Havia tanto que ele não sabia. Quanto mais tentava entender, mais tudo parecia uma teia intrincada de enganos e revelações. De repente, um novo barulho cortou o ar, uma explosão ainda mais forte. João se virou, seu coração disparando. Algo havia saído de controle, e o pânico tomou conta. A multidão começou a correr em desespero. João, não podemos ficar aqui, Miguel gritou, puxando-o. Mas a figura de sua mãe, perdida em um mar de pessoas, o chamava. Ele hesitou. O que mais estava escondido? O que mais ele teria que enfrentar? A explosão fez com que a certeza de tudo o que sabia se desfizesse em um instante. Ele sentiu como se estivesse se afundando em uma escuridão sem fim, a dor dentro dele crescendo a cada segundo. A única coisa que restava era uma pergunta lancinante. Quem ele realmente era neste jogo complexo de segredos e revelações? João estava paralisado, o coração batendo forte no peito. A fumaça do carro ainda se espalhava, e ele mal conseguia pensar. O que estava acontecendo? Essa era a chance de saber a verdade, e ao mesmo tempo, tudo estava uma bagunça. Ele olhou para Mary, depois para Miguel, e finalmente para o homem que se dizia seu pai. A confusão tomava conta dele como uma tempestade. Ronaldo continuava a falar, mas a voz dele parecia distante. João, você precisa entender. O que eu fiz, fiz para te proteger. A multidão estava agitada, as sirenes se aproximando rapidamente. Os rostos conhecidos na multidão mostravam choque e medo, mas uma figura se destacou. Uma mulher que João não reconheceu imediatamente. Ela saiu de um dos carros, carregando um olhar intenso que penetrava seu coração. Quando os olhos dele se encontraram, algo gelou seu sangue. Você, João conseguiu murmurar, a voz falhando. A mulher era alguém que ele havia perdido, alguém que talvez tivesse mais respostas do que todos os outros ali. João, eu sou sua mãe. O grito dela atravessou o ar pesado como um trovão. As palavras dela giraram em sua mente como uma tempestade. Não, você não pode estar aqui. O desespero o invadiu. Essa mulher que dizia ser sua mãe, essa figura que era tão familiar e tão estranha ao mesmo tempo. Você precisa me ouvir. Tem muito mais em jogo do que você imagina. A voz de Mary estava desesperada, mas isso só aumentou o caos dentro dele. Você está mentindo! João gritou, sentindo a adrenalina pulsar através de suas veias. Ele olhou para Miguel, buscando alguma confirmação, mas Miguel parecia tão perdido quanto ele. João, escute! A verdade pode ser dolorosa, mas você precisa saber. Miguel hesitou. A expressão de dor em seu rosto fazia com que João se sentisse ainda mais confuso. Foi então que as sirenes se aproximaram, e a confusão aumentou quando um novo carro surgiu, vindo em alta velocidade. Não, para, João pensou, mas a cena se desenrolava rapidamente demais. O carro deslizou e parou de repente, quase batendo na multidão. As pessoas começaram a gritar e o pânico se espalhou. João, foi tudo o que ele ouviu antes que a porta do carro se escancarasse. Um homem saiu, seu olhar determinado e focado. O que mais deixou João em choque foi que ele se parecia exatamente com ele. Como assim? Você não pode estar aqui? O homem disse apontando bravamente para Ronaldo. Você me deve uma explicação, e isso acaba agora.
João parou. A conexão era inegável. Esse homem não era um estranho, ele era um irmão? Como isso era possível? Seu mundo estava se desmoronando e com ele todas as certezas que tinha sobre si mesmo. Ronaldo, que até então parecia estar no controle, agora murchou. Você não deveria estar aqui. A tensão no ar era palpável. Você não pode me tratar assim. Fui tirado de você por causa de seus erros. O novo homem gritou, retaliando. Esta história precisa chegar ao fim, e você sabe disso. O caos aumentou. A multidão se agitou, murmurando em dúvida. Gritos de preocupação, rostos de incredulidade. O desespero estava escrito em cada expressão. João, você é meu irmão. O homem continuou, a voz carregada de emoção. Você tem que entender de onde viemos. Nossas vidas estão no meio disso tudo. Não, eu não quero isso. Eu não pedi por isso. João gritou, a dor e a confusão explodindo dentro dele como um vulcão. Miguel tentava contornar a situação. João, você precisa, mas a angústia o cortou. O que mais estava escondido sob essa camada de mentiras? E nesse instante as luzes da polícia iluminavam a cena, refletindo as preocupações e medos que lutavam por se revelar. João sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava reservado para ele? Quais segredos ainda pairavam na escuridão à sua volta? As sirenes cortaram o ar e, de repente, tudo estava suspendido. O que João pensava aqui era sua vida, sua identidade. Estava se dissolvendo em um mar de incertezas. E a única coisa que restava era uma pergunta que ecoava na sua mente. Quem ele realmente era, neste jogo tortuoso de emoções e identidades? João estava paralisado, o coração batendo forte no peito. A fumaça do carro ainda se espalhava, e ele mal conseguia pensar. O que estava acontecendo? Era a chance de saber a verdade, mas tudo estava tão confuso. Ele olhou para Mary, depois para Miguel e, enfim, para o homem que dizia ser seu pai. A confusão o envolvia como uma tempestade. Ronaldo continuava a falar, mas sua voz parecia distante. João, você precisa entender. O que eu fiz para te proteger. A multidão estava agitada, as sirenes se aproximando rapidamente. Os rostos conhecidos mostravam choque e medo. Mas havia uma figura se destacando. Uma mulher que João não reconheceu de imediato. Ela saiu de um dos carros, caminhando com um olhar intenso que penetrava seu coração. Quando os olhos dele se encontraram, uma onda fria percorreu sua espinha. Você, João conseguiu murmurar, a voz falhando. A mulher era uma figura do seu passado. Alguém que ele nunca esperou ver de novo. Alguém que ele havia perdido há muito tempo. João, eu sou sua mãe. O grito dela cortou o ar pesado. As palavras atingiram João como um soco. Tudo ao seu redor parou. Os gritos da multidão se tornaram um eco distante. O chão parecia ter sumido. E ele ficou em choque, paralisado. Como assim? Sua mãe? Ele se lembrava de histórias de infância. De uma mulher que havia deixado sua vida. Mas isso nunca tinha feito sentido. Seu mundo estava ruindo em 1000 pedaços. Não. Isso não. Pode ser verdade. Ele gritou, sentindo uma onda de dor e confusão. As palavras dela o atingiram em cheio, e suas pernas falharam. Miguel, ao seu lado, também estava tomado pela surpresa. João, escute, tem muito mais a ser revelado. Mary falou, sua voz carregada de urgência, mas isso só aumentou o impacto emocional que ele sentia. Você está mentindo! João gritou, a adrenalina e a raiva pulsando dentro dele. Ele olhou para Miguel buscando uma resposta, mas Miguel parecia tão confuso quanto ele. João, a verdade pode ser dolorosa, mas você precisa saber, nossas vidas estão conectadas de um jeito que você nem imagina. Miguel disse, tentando se fazer ouvir em meio à confusão. Então, algo extraordinário aconteceu. A porta do carro que Ronaldo havia saído começou a abrir em câmera lenta, revelando uma figura que não poderia ser. Era um homem que se parecia exatamente com João. Não era possível.
O rosto dele era familiar, e ele avançava com determinação, como se estivesse cumprindo uma missão. João, você não pode ignorar a verdade. Eu sou seu irmão. O homem gritou, e o impacto das palavras foi como um tiro. O choque atravessou a multidão. Sussurros de incredulidade se espalhando pelo ar. Não, eu não tenho um irmão. João gritou em negação. Cada batida do seu coração se tornava mais fraca diante daquela revelação. O que mais ele não sabia? Ronaldo, que até aquele momento parecia controlado, agora estava visivelmente abalado. Você não deveria estar aqui. Pode-se ouvir o desespero em sua voz. Você não pode me tratar assim. Fui tirado de você por causa de seus erros. O novo homem bateu os punhos. A fúria e a dor em seu olhar eram palpáveis. Essa história precisa chegar ao fim, e você sabe disso. A multidão começou a sussurrar. Os rostos se tornaram uma mistura de pânico e divação. Mas o que mais estava escondido? João, você precisa decidir, Miguel exclamou, mas a confusão e o desespero cortavam. Não sei mais em quem confiar. A realidade era uma neblina, e ele se sentia envolvido nela. E de repente, uma nova explosão cortou o ar. Outro carro, que parecia ter surgido do nada, avançou, descontrolado pela rua. O motorista gritava algo inaudível. A cena se desenrolava em um borrão de cores e sons, e antes que João pudesse reagir, o carro colidiu, arremessando João e alguns outros para o lado. Ele fechou os olhos, sentindo o impacto. Quando ele os abriu novamente, tudo parecia um pesadelo. A figura do homem voltou a aparecer em sua visão apenas para ser interrompida por gritos e caos. A cena estava se tornando mais caótica. A fumaça cobrindo tudo. João olhou em volta, atordoado. Num momento de clareza, ele percebeu que a única coisa que sabia era que nada disso fazia sentido. A verdade que ele tanto buscava estava mais longe do que nunca. E agora, com tantas revelações, ele sabia que tudo estava prestes a mudar radicalmente. João, precisamos sair daqui! Miguel gritou, mas João estava paralisado, absorvendo tudo. O que ele realmente era? E quem mais estava envolvido nessa teia de mentiras e segredos? A verdade estava muito mais próxima do que ele poderia imaginar. A cena estava em êxtase. João estava paralisado, absorvendo a confusão ao seu redor. A fumaça, os gritos e o caos formavam um turbilhão de emoções. Ele olhou para a mulher que dizia ser sua mãe, o homem que afirmava ser seu irmão, e, no fundo, para o homem que chamava de pai. Tudo parecia um pesadelo. O mundo desmoronava como um castelo de cartas balançando na brisa. João, você precisa nos ouvir. A voz da sua mãe era um apelo recheado de urgência. Mas como alguém poderia pedir para ele acreditar nela, quando toda a sua vida parecia uma mentira? Nós temos que sair, Miguel insistia, puxando-o pelo braço, a adrenalina latejando em cada veia. A multidão estava em pânico, pessoas correndo em todas as direções. A verdade daquelas palavras ecoava na mente de João, mas uma onda de raiva e confusão o dominava. O que ele fizera para merecer isso? O que mais estava escondido? Era como se, a cada respiração, suas certezas fossem sendo desmanteladas uma a uma. Ele se virou para o novo homem, aquele que se dizia seu irmão. Por que você veio agora? A dúvida soou como um lamento. Porque seu pai não pode mais te enganar. A verdade precisa vir à tona. O irmão falava com uma intensidade que fazia a multidão parar. Mas o que significava verdade? João estava farto da palavra vazia. Então, o caos estourou mais uma vez. As sirenes dos carros da polícia se acercavam, cortando o ar. O tempo parecia esgotar-se. João, escuta exatamente o que eu estou te dizendo. A mãe implorava, seus olhos arregalados enquanto a tensão subia como uma bolha prestes a estourar. Sem tempo a perder, João sentiu o impulso de correr, mas seu corpo estava preso. A explosão de emoções o cercava, pulsando forte e rápida. Ele olhou ao redor.
Caprichando na visão, havia desespero, incerteza e um futuro estranho diante dele. Eu não sei em quem acreditar, gritou enquanto lágrimas quentes ameaçavam brotar. A sensação de não saber quem era parecia esmagadora. Você é forte, João. Precisa decidir quem você vai ser. Miguel falou, a voz dele cheia de encorajamento, cortando através do barulho caótico. Confie em mim, confie em nós. Foi então que algo mudou. Uma estrondosa explosão irrompeu a distância e o chão tremeu sob seus pés. Tudo se moveu como em câmera lenta. A multidão, agora silenciosa, virou-se em direção à cena. João olhou para suas mães e irmãos, sentindo o nó na garganta apertar. Eu não posso, eu não vou me deixar levar. No entanto, algo dentro dele se ativou. Uma faísca de coragem começou a brilhar no meio da confusão. Não, João declarou, a voz saindo mais forte do que planejava. Eu não vou ficar parado. Preciso saber a verdade. Com um impulso inesperado, ele caminhou na direção de sua mãe. Diga-me tudo, agora. O controle lentificado se quebrou como um espelho. Os olhares fixos na figura estonteante da mulher eram como lâminas, afiadas e cortantes. João, estamos todos conectados de formas que você não sabe. Se você realmente quer a verdade, ela vai doer. Mas é o único caminho. Sua mãe teve um momento de vulnerabilidade e isso fez a barreira que João levantou, mesmo que por um instante, desmoronar. As sirenes estavam tão próximas agora. Tudo acontecia ao mesmo tempo. O dizer-se o que estava à frente. Cada um tendo que decidir quem eram e o que fariam a seguir. João olhou para Miguel e seu irmão, a determinação deles cercando-o. Vamos juntos descobrir isso, então. E nesse momento tenso, com todas as vozes gritando ao fundo, João deu um passo à frente, para o que quer que fosse a verdade. O aperto no peito não desaparecia, mas havia algo mais agora. Esperança. João estava pronto para enfrentar a tempestade, e juntos, eles saíram do limbo em direção a uma nova realidade. Mas que mundo os aguardava? O que mais estava escondido por trás da fachada da familiaridade? A verdade que ele procurava estava ali, e com ela, um novo caminho. E aqui, a sua jornada apenas começou. Se você chegou até aqui, isso significa que não pode perder as próximas histórias. Então, preste atenção. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder esse desenrolar emocionante. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para ajudar o canal a crescer e alimentar o algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que rolou nesta saga. E se você ficou tão empolgado quanto eu, compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho incrível. E não saia do canal ainda. Clique na história emocionante que aparece na tela agora mesmo. O que vem a seguir será ainda mais eletrizante. Vamos juntos para esta nova aventura.